Bom dia, a paz de Jesus, amor de Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Começando o nosso café com Jesus, vamos louvar a Deus por este momento. Senhor, nós te louvamos por sua grandeza, tudo que temos, tudo que somos, louvamos por sua bondade, onde nós reconhecemos que através do que é bom encontrar somente em Ti o verdadeiro sentido do amor. Deus meu Deus, eu te adoro, eu me entrego ao seu querer. Consagra a minha vida, Senhor, a minha casa, a minha família, tudo que nós temos. E ao seu comando inclino todo o meu agir, o meu proceder, a vós, Deus meu Deus. Bom dia, queridos irmãos, dando continuidade aqui ao Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 2241, que nós estamos falando sobre acolher, né? E hoje nós vamos falar sobre acolher os estrangeiros. Parágrafo 2241, na página 585 do Catecismo da Igreja Católica, onde vai estar nos falando assim: as nações mais favorecidas devem acolher, na medida do possível, o estrangeiro em busca da segurança e dos recursos vitais que não pode encontrar em seu país de origem. Então, como diz aqui, começa o catecismo, na medida do possível, né? Nós devemos acolher esses irmãos na medida do possível, e nós vamos estar vendo o que significa essa palavra na medida do possível. Diante de Deus, diante dos deveres e obrigações, nós como cidadãos, né? Nós vamos estar vendo esse mover, né? Os poderes públicos zelarão pelo respeito do direito natural que põe o hóspede sob a proteção daqueles que o recebem. Em vista do bem comum de que estão encarregadas as autoridades políticas, podem subordinar o exercício do direito de imigração a diversas condições jurídicas, principalmente com respeito aos deveres dos migrantes para com o país de adoção. Então aqui está falando sobre os deveres e obrigações diante das leis, né? O migrante é obrigado a respeitar com gratidão o patrimônio material e espiritual do país que o acolhe, e a obedecer às suas leis e a dar sua contribuição financeira. Então tá as obrigações, os deveres, né, que o estrangeiro deve ter diante do acolhimento. Mas agora, irmãos, nós precisamos entender todo o contexto. Esse contexto está falando dos deveres dos cidadãos. Aqui nós estamos falando sobre acolher, como deve acolher, as obrigações, os deveres desses irmãos. Mais uma coisa nos une muito diante desses deveres e obrigações. Nós vamos estar vendo agora. E já pode pegar a tua palavra lá em Atos, capítulo 5, do versículo 29. Eu só vou ler alguns parágrafos aqui para a gente entender todo o contexto. Ele começa lá no parágrafo 2238, falando sobre os deveres dos cidadãos. Aqueles que estão sujeitos à autoridade considerarão seus superiores como representantes de Deus, que os institui ministros dos seus dons. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor. A leal colaboração dos cidadãos inclui o direito e às vezes o dever de apresentar suas justas reclamações contra o que lhes parece prejudicial à dignidade das pessoas e ao bem da comunidade. 2239. A submissão às autoridades legítimas e o serviço do bem comum exigem que os cidadãos cumpram seu papel na vida da comunidade política. 2240. A submissão à autoridade e a corresponsabilidade pelo bem comum exigem moralmente o pagamento de impostos, o exercício dos direitos do voto e a defesa do país. Parágrafo 2242. O cidadão é obrigado, em consciência, a não seguir as prescrições das autoridades civis quando esses preceitos são contrários às exigências da ordem moral, aos direitos fundamentais das pessoas ou aos ensinamentos do Evangelho. Agora nós vamos chegar lá, irmãos. A recusa de obediência às autoridades civis quando suas exigências são contrárias às retas consciências funda-se na distinção entre o serviço a Deus e o serviço à comunidade política. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. É preciso obedecer antes a Deus que os homens. Então
Então, de todo esse contexto, acolher o irmão é aquele acolhimento onde que nós, diante das leis, das obrigações civis, que ele vai ser representado, ali vai ser acolhido. Diante desse mover, a comunidade cristã deve acolher os irmãos, né, com todo o amor, com todo o respeito, mas lembrando de uma coisa: quando nós acolhemos a qualquer situação dentro do nosso mover como cristão, nós precisamos estar atentos a uma coisa muito importante. Hoje nós estamos querendo que a igreja aceite as coisas do mundo. Então, tomemos cuidado com isso. E mesma coisa eu vou dizer para os padres, né? Os padres que vêm da nossa comunidade e chega aqui e a comunidade está vivendo hábitos errados, né? Que contradiz a lei de Deus. Ele não deve também se deixar corromper por isso. Ele tem o respeito espiritual ali, mas desde que não fere a verdade de Deus. Por isso, queridos irmãos, às vezes nós vamos ter correções dentro da nossa igreja. Aqui mesmo a gente já teve correções e você vai olhar o que diz ali a igreja, o evangelho, junto com o catecismo, você vai entender que tem muitos hábitos errados que nós tínhamos, né? Que nós temos que deixar para trás, porque não está certo. E aí nessa correção, eu vou dar um bem simples, a questão de bater palma ali na Santa Missa. Até então a gente todo mover, você tem os movimentos, né? Nós respeitamos os movimentos desde que não esteja ferindo a verdade que vem de Deus. E a Santa Missa, queridos irmãos, não é um momento ali de como diz o outro, assim, da gente ficar vivendo aquela agitação, aquela gritaria. A gente tem que conscientizar, porque nós vamos pedir perdão. Nós necessitamos chegar um pouco antes para a gente conscientizar, para a gente viver o momento ali de Santa Missa, o ato penitencial. Nós vamos ouvir a palavra, meditar. Depois nós vamos ter um momento ali do ofertar, né, que nós vamos ofertar o nosso Senhor. O Senhor Jesus é ofertado por nós. Nós revivemos o momento do sacrifício eucarístico, onde que Ele se coloca por nós ao Pai, né, em oblação aos nossos pecados. Então, todo no seu contexto. Por isso, queridos irmãos, quando você vai na renovação carismática, lá tem o mover também, né? O mover do Espírito Santo, o mover da palavra e ali um direcionamento. Quando você vai lá no acampamento, tem o mover, você vai fazer os momentos, mas chegou o momento da Santa Missa até no acampamento. Hoje está sendo muito corrigido isso. Por quê? Porque é uma verdade que vem de Deus. Eu estou dando um exemplo simples dentro da igreja. Mas quantas coisas que vêm de fora, por exemplo, costumes errados, né? E a gente tem que aceitar? A gente tem que conviver com isso, sendo que está ferindo a vontade de Deus? Não. É isso que vem dizer para nós hoje também o catecismo ao acolher. Tomemos cuidado, a gente não colocar muito respeito humano à frente, né? E nós aceitarmos, sermos omissos à verdade. Por isso também a gente tem que ter respeito na correção. Nós temos que ter um direcionamento, que o teu sim seja sim, que o teu não seja não. Não condiz com a verdade, não está certo, pronto. Não é certo isso, vamos corrigir, vamos levar quem que tem que corrigir. Quem que eu tenho que corrigir? Os pastores, que são os nossos padres, né? O bispo, o papa, eles têm que corrigir. De que forma? Nós leigos podemos sim entrar com a ação do direcionamento, tá certo? Tá errado? Por que está dizendo assim aqui na palavra, no catecismo, e estão fazendo isso? Aí é uma correção correta, certo? Então vamos pegar nossas palavras lá em Atos dos Apóstolos agora, capítulo 5, versículo 29. Pedro e os apóstolos replicaram: importa obedecer ante a Deus do que aos homens? O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, que vós matastes, suspendendo-o no madeiro. Deus elevou-o pela mão direita como príncipe e salvador, a fim de dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Deste fato nós somos testemunhos, nós e o Espírito Santo que Deus deu a todos aqueles que lhes obedecem. Ao ouvirem essas palavras, enfureceram-se e resolveram matá-lo. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Queridos irmãos, os apóstolos, eles morreram não negando a verdade. Pedro tinha negado Jesus, negado que andava com Jesus, depois ele viu o mover de Jesus, o que era o próprio Jesus, nosso Senhor Jesus Cristo, diante dos apóstolos. É o Deus que desceu a mansão dos mortos, ressuscitou e nos deu a graça de nós acompanharmos todo o caminhar de Jesus. E como que eu vou deixar me corromper
O meu caminhar com o Senhor, por causa de preceitos humanos, por causa de coisas erradas, por causa de costumes, né? Então, quando eu aceito a correção, eu devo aceitar no meu coração e não querer matar Jesus. O que está acontecendo muito hoje. As pessoas querem excluir quem diz a verdade, querem calar quem diz a verdade, não querem aceitar. E, queridos irmãos, o que nós temos que fazer como os igrejas? Rezar e ser obediente ali à igreja, ao catecismo, ao mover da palavra, ao Papa, aos bispos, ao padre, de uma forma inteligente. Não entramos no mover do demônio. O demônio quer dividir nós. Então, se tem alguém dentro da igreja católica que você vê que está andando errado, combate na palavra, como Lúcifer foi combatido na palavra por arcanjo Miguel. Então, é a palavra, a espada da verdade, a espada que vem do nosso Senhor. E essa espada, como diz ali, né? Nós temos que combater o bom combate, com dignidade, com o mover do Espírito Santo, com a palavra de Deus, caminhando junto com a igreja, unidos com Jesus, onde Ele é a cabeça, e nós somos os membros. Queridos irmãos, lutemos com a verdade. Assim, onde nós estivermos, não sejamos homens e mulheres fofoqueiras e falando, maldizendo a igreja, mas sejamos homens e mulheres certos, corretos, diante de algo que acontecer, que você sentir, vai e fala. Se for o estrangeiro, para acolhê-lo, não condene, vai e converse. Diante disso, está acontecendo isso, não está certo, irmão. Se você tem esse costume lá, a verdade diante da palavra é essa. Então vamos seguir a verdade? Assim é acolher o irmão estrangeiro, assim é acolher o próximo, que nós saibamos discernir. É fácil? É a porta estreita do evangelho de ontem, né? Ontem que falou para nós entrar pela porta estreita. Nós vamos ter que renunciar ao pecado, nós vamos ter que renunciar às mentiras, nós vamos ter que renunciar aos costumes errados e conviver com a verdade que vem de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Como acolher os estrangeiros? Na medida do possível, dando a eles o amor, o amparo, com as obrigações e os deveres, e não ferindo a vontade de Deus. É preciso obedecer ante a Deus do que aos homens. Atos 5:29. Que Deus abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe.